Queridos amigos Luz do Mundo e Céu da Terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. E a grande promessa do Evangelho, se você tiver a fé no tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E um presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento, foi destruído o meu povo. Hoje eu quero fazer um elogio, um aplauso para uma pessoa encantadora, lá de Alagoas, Maceió, a professora Luana Macena Mello, que, assim, eu acredito que foi a coisa mais bonita desse ano, aqui no Brasil. E assim, uma pessoa iluminada, pela sua atitude, pela sua coragem, Então, assim, que seu gesto, quanto mais repercutido for, possa inspirar cada vez mais pessoas, Ela é a ninfa grega, professora de artes que, esse ano, assim, no Brasil esse ano foi muito interessante, A presidente da República anunciou o slogan Brasil Pátria Educadora, E assim, no início do ano letivo, pipocou greves de professores em mais ou menos uns 10 estados da federação, Aí, em Alagoas, também aconteceu isso. E a professora Luana, ela não aderiu à greve, E aí, claro, a pessoa quando não adere à greve, ela é tida como pelega, como uma pessoa desinteressada pelas mazelas da classe, pela categoria dos professores e tudo mais, Aí houve uma série de questionamento ao comportamento dela, Mas o comportamento dela foi muito bonito, Não foi um comportamento de uma pessoa alienada, Muito pelo contrário, foi o comportamento de uma pessoa, extremamente lúcida, E comprometida com a sua função, pedagógica, Ela não aderiu à greve, E insistiu em dar as aulas, Por conta disso, ela foi privada das suas salas de aula e ela foi reuniu os alunos, e foi dar suas aulas debaixo de uma árvore ali, na proximidade da escola, E assim, não só isso, vestida de ninfa, assim, então assim, é um ser etéreo mesmo, E assim, e é muito bom porque assim, a justificativa dela, assim, por mais que os professores estejam insatisfeitos com o governador, as crianças, os estudantes, eles ainda não são eleitores. Eles não são responsáveis ainda pela eleição deste ou daquele governador, E elas não devem ser punidas, porque o governador não cumpre o seu papel, Assim, então, assim, muito bonito isso, porque a razão de existir do professor são os estudantes, E ela preservou o direito desses estudantes, E assim, não só preservando o direito dos estudantes, num imperativo categórico, ela está, assim, preservando o próprio direito de ser professora, da rede estadual, Porque, assim, o poder público, assim, o projeto de educação do poder público, ele é para minimizar, os conflitos, que muitas vezes permanecem por falta de esclarecimento, E ela, como professora, é assim, totalmente dedicada em transformar a sociedade através do conhecimento que ela compartilha e transmite, E assim, de uma maneira muito esplendorosa, generosa, e com muito amor,
e com muita consciência, né? Porque assim, olha, assim, tudo bem, é importante lutar, né? Mas está na hora dos professores encontrarem uma outra maneira de lutar, né? Porque já é tradicional esse método de greve, né? E o único prejudicado, né, são os estudantes, né? E assim, é um verdadeiro massacre dos inocentes, né? E também prejudicial a toda a sociedade, né? Assim, se a gente levar em consideração, né, a máxima de que os governadores, né, que a elite governante gostaria de ter um povo estúpido, né? Fazendo greve, os professores são os primeiros a colaborar com esse projeto nocivo, né? De uma elite gananciosa, né? E assim, que despreza, né, todos os valores de solidariedade e dignidade humana, né? Então, assim, os professores não podem, né, somar com essa elite irresponsável, né? Os professores deveriam ser, né, aliados do futuro da nação, né? Que são os estudantes que estão sobre a sua tutela, né? Então, assim, e aí muito bonito, por isso que se distingue o gesto da professora Luana, né? Aqui em São Paulo, a PUESP se orgulhou de ter feito uma greve de 90 dias, né? E só que, assim, não conseguiu nada. Não teve nenhum resultado dessa greve, né? A Secretaria de Educação não correspondeu a nenhuma expectativa do sindicato, dos professores, né? E aí, né, de uma maneira muito deprimente, o sindicato anuncia que a greve seria interrompida, né? Porque os professores tinham compromissos a cumprir, né? Claro, né? Todo mundo tem as suas dívidas, né? E aí precisava voltar, né, a trabalhar para sanar isso. Mas só que o primeiro compromisso dos professores, né, é transmitir esse conhecimento, né, para os estudantes, né? E aí volto a dizer, né, comparando, né, esse gesto, né, dos sindicatos, né, e com, assim, como uma andorinha, né, faz verão, uma ninfa grega, nesse caso, né, quando ela foi privada, né, do prédio escolar, né, das aulas por pressão dos outros professores, né, grevistas, né, ela deu aula debaixo da árvore. Ela mostra que a escola não é esse prédio, esse caixote, né, de 4 paredes, né, e sim esse vínculo de afetividade e respeito, né? Então, assim, entre os seres, né? Entre as pessoas, né? E assim, ela garantiu, né, a própria cidadania, a cidadania dos estudantes, a cidadania das famílias dos estudantes, né? Os familiares, os pais apoiaram a professora, ficaram muito satisfeitos com o gesto dela, né? Então, assim, existe o problema, né, da remuneração dos professores ser inadequada, né? Sim, né? Mas como fazer isso, né? Como mudar isso? Os professores são eles que possuem a capacidade de influenciar mais, né, os eleitores do que qualquer outra pessoa, né? Este, assim, não é parafernália de carros de som e uma chuva de panfletos na rua e cavaletes que fazem, né, as pessoas decidirem por esse ou aquele candidato, né? Existe aí uma ilusão aí, né, de que os candidatos são eleitos pelo investimento que eles fazem, né, durante a campanha eleitoral, e por isso aí acabam, né, sendo reféns dos interesses aí das empresas doadoras, né, de fundo de campanha e tal. Mas isso aí é um engodo, né? As pessoas, elas criam, né, elas fazem suas escolhas, né, através da informação e da consciência que elas têm, né?
E os professores poderiam, né, muito influenciar com um pensamento adequado, né, o resultado das próximas eleições, né. E assim, tudo começa no município, né, porque os prefeitos e vereadores de hoje serão os deputados e governadores, né, de amanhã, né. E assim, os professores têm contato com pessoas, com estudantes que já são eleitores com seus 16 anos de idade, né. E fora isso, os professores, eles não, assim, eles não influenciam pela presença na sala de aula, né, porque dentro da sala de aula não se deve, né, defender ideologias e nem candidatos, né, de um partido ou de outro, né, mas o convívio social, né, as pessoas, elas são sensíveis e atentas ao que uma pessoa que porta o título de eleitor pronuncia, né, a respeito das coisas, né. Então, assim, o professor tem muito mais condições de influenciar as opiniões, né, nos eventos sociais que ele frequenta, nas festas de aniversário, né, e tudo mais aí, né. Então, assim, é assim que acaba sendo feita aí a condução, né, das coisas, e é assim que pode se transformar a sociedade, né. Com um pensamento adequado, com um compromisso, né, protegendo o direito, principalmente, né, dos mais indefesos, né, e em muitos casos, né, o direito dos inocentes, né. Então, assim que a gente vai poder, né, desenvolver uma sociedade muito mais gostosa, né, de se viver, né. Então, assim, de conviver aí com a diversidade de opiniões e ideias, né, numa democracia, numa república que se consolida cada vez mais, né, por meio da nossa participação. Então, cara, esclarecer para todos vocês, a gente continua falando com respeito e doçura, né, sobre todas essas coisas, né. Mais uma vez, um aplauso, né, para Alagoas, né, que já nos agraciou com o menestrel, né, da democracia, né, o senador Teotônio Vilela, né, e agora com a ninfa grega, né, de Maceió, né. Então, até mais, né, e a gente continua falando sobre todas essas coisas aí, né, porque é do Pai o domínio do universo, o dinamismo, né, e a mais elevada honra, né, assim seja, pelo bem do nosso querido Brasil.